né? Pela ordem, então, seria o Jonas, aí a Marina, e aí o Rafael e a Rafaela, né? Como a Rafaela é a Rafaela com P, né? Então ela vem depois do Rafael, né? E aí cada um, né? Falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre como você vê a vocação, né? O que você fala para os nossos alunos sobre como quer seguir essa carreira, contar um pouco, né? Das suas reflexões sobre ela. A gente pede para tentar ser no máximo uns 10 minutos para todo mundo falar. Assim que todos os convidados falarem, aí a gente passa para as perguntas, né, dos alunos. Eles mandaram perguntas no Instagram, né, na nossa aba de perguntas, mas eles vão mandando aqui também, né? E então vamos lá. Nossos convidados hoje, então, primeiro é o menino Jonas, né? O Jonas é radiojornalista, né? Trabalha como narrador e repórter esportivo pela rádio UniFM. Jonas, se eu falar algo errado, você me corrija, tá? E criador do portal Toco, Toco e Teclo que fala? Teclo, como que é, Jonas? Estão conseguindo me ouvir bem? Então, Sim. tá ok? Pode falar? Bom, então vamos lá. Qualquer coisa, se cortar, me avisem. Bom, então é um prazer, né, estar conversando aqui com vocês. Vou contar um pouquinho, então, da minha história, o porquê da escolha pelo jornalismo. E, bom, é impossível, né, falar de escolher uma profissão, é impossível falar de escolher algo, né, para seguir, você não pensar primeiro em aptidão, né? Eu pensei primeiro aquilo que, poxa, uma coisa que eu curtia fazer, uma coisa que eu via que eu tinha, assim, não só gosto, mas também um pouco de facilidade, né? Aí que tá a aptidão, que é me comunicar. Somado isso, né, eu gostava de falar, gostava de sempre estar presente, participando de discussão. Somado isso, com também o meu interesse em aprender a me comunicar melhor nos diversos meios, né, seja em rádio, seja em televisão, na frente de uma câmera, seja escrevendo, né, a partir de textos, eu falei, poxa, acho que o que mais combina com tudo isso é o jornalismo, né? Então vamos dar uma chance para o jornalismo. E aí foi, né? Escolhi fazer essa profissão, escolhi estudar jornalismo, né? Estou acabando o curso exatamente nesse ano, né? Estou praticamente formado. E mais do que eu gosto, né, de pensar que o jornalismo é mais do que simplesmente a palavra, é mais que simplesmente o curso, é a comunicação social, né? Então, aquilo que eu acho muito bacana é ter esse pensamento amplo a respeito da comunicação social, em seus diferentes níveis, você saber adaptar a tua linguagem para o tipo de pessoa que você está falando, você reconstruir que seja um discurso, construir uma conversação que seja, de maneira a se fazer entender. Né? Uma coisa que a gente fala muito no curso de jornalismo é justamente esse percurso, né? Daquilo que a gente imagina dizer, com aquilo que a gente diz, com aquilo que o outro compreende e aquilo que de fato se concretiza, é um processo muito grande e muita coisa acontece nesse espaço inteiro. Né? Então, a função do jornalista, a função do comunicador social é ter essa capacidade de noção do amplo, conseguir fazer a mensagem chegar da melhor maneira possível. Bom, então acho que já dei um parâmetro geral no sentido do porquê do jornalismo. Agora falando daquilo que hoje eu atuo, né? A experiência com o radiojornalismo. A experiência com o radiojornalismo tem sido muito positiva para mim, é muito positiva desde quando eu entrei na rádio aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma tradição muito forte com o rádio, de modo geral. Então, eu encontrei um lugar muito amplo para aprender sobre isso e praticar isso. Principalmente a experiência que eu mais tenho em radiojornalismo hoje é o radiojornalismo esportivo. E, cara, assim, um dos ônus, né, por assim dizer, uma das dificuldades da profissão, do radiojornalismo, é justamente isso, te demanda tempo, tá? Acho que a comunicação social, e, enfim, acho que todas as profissões, se feitas bem, o maior ativo é o tempo, né? Aquilo que a gente mais investe é o nosso tempo. Então, o radiojornalismo, ele me demanda um tempo, me demanda muita pesquisa, me demanda entender do que eu estou falando, principalmente quando é esportivo, né? Fazer uma narração, fazer uma reportagem, eu tenho que entender tudo que tá aquilo que está acontecendo, mas também a sensação maravilhosa de depois daquilo ter ido ao ar, depois de estar fazendo uma coisa ao vivo, sabe? Te dá um nervoso quando você vai fazer uma coisa ao vivo, bate o coração mais rápido, assim, mais forte, mas depois que aquilo acontece, cara, é muito gostoso. A sensação, assim, é maravilhosa de você ver que pessoas foram impactadas por aquilo que você disse. Né? Você levou
a informação para as pessoas, você levou que seja um entretenimento. Então, isso é um dos, acho, dos maiores gostos em fazer jornalismo. Tanto é que o gosto foi tanto que eu e alguns amigos meus, a gente resolveu criar um portal, né, falar sobre aquilo que a gente gostava, que é o esporte, resolvemos criar um portal de notícias sobre dois esportes em específico, que é o futebol americano e o basquete. Esse portal já tem aí mais de um ano, nesse portal a gente produz textos, a gente produz podcasts, né, a gente faz tudo, né, a gente faz tudo, assim, desde fazer a ação, fazer o roteiro, gravar, editar, e é muito legal, gente, a experiência é muito bacana de você estar produzindo alguma coisa, né, ter essa capacidade de olhar para tudo e conseguir ir trazendo, cara, o produto é quase como se fosse um filho, sabe, você fica feliz em entregar alguma coisa bonitinha, e até, eu não sei se eu posso, eu não sei compartilhar a tela, né, ou dá para compartilhar a tela. Você sabe, Lúcio, se dá para Eu acho que você apresentar aqui? consegue sim, Jonas. Se você clicar em apresentar agora, eu acho que abre para você. Não, essa aqui eu vou mostrar rapidinho, né? Eu já concluo aqui a minha parte, porque eu vi ontem isso, eu achei muito engraçado. Apresentar uma guia do Chrome. Vamos ver se é isso daqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Vocês estão conseguindo enxergar? Vamos ver se aparece. Apareceu. Vamos lá. Então, esse aqui é um meme, né, gente? Não reparem. Meu Deus, um jornalista. Me solta que eu vou pedir para ele escrever, fotografar, filmar, editar, diagramar, criar uma arte, uma campanha, fazer um podcast, um programa para televisão, fazer assessoria de imprensa, um site, postar nas redes. Cara, assim, ó, eu tenho um grupo, né, dos meus amigos mais próximos do jornalismo, e aí eles mandaram isso aqui pra gente ontem, né? Eu falei, cara, é isso. Às vezes, quando você chega em algum lugar falando que você é jornalista, eles acham que você dá conta de tudo isso, que você tem informação para tudo isso. E, de fato, isso é uma das experiências que eu mais tenho sentido hoje. Quando a gente fala em algo, em produzir conteúdo, principalmente assim, o jornalismo, ele não está mais limitado àquilo de redação, escrever para jornal impresso, não. Hoje o jornalista ele tem que dar conta de muito mais coisa, ele tem que ter uma visão ampla da comunicação. Se for para fazer um podcast, se for para editar, se for para diagramar, ok, tem uma ampla variedade de coisas que um jornalista pode fazer. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei, né, de 4 anos fazendo. Que escolha abençoada o jornalismo, a comunicação. Porque precisa de uma boa comunicação. E aí que entra o jornalista, aí que entra o cara que fez a comunicação social. É esse que dá conta de entender aquilo que acontece e transformar em palavra. Se hoje você me pergunta o que é jornalismo, para mim o jornalismo é contar história. Tá? É contar história e não é só fictícia, tá? História são tudo pode ser transformado em história. É pegar acontecimento, é pegar fato e transformar em palavra, transformar em produto, em comunicação. Produto não estou falando vender, tá, gente? A gente tem que tirar isso, produto nossa, capitalismo absurdo, algo de valor, tá? Não necessariamente financeiro. Mas, óbvio, como jornalista também precisa ganhar dinheiro, né? Vou falar de salário. Jornalista também não vive só de escrever texto, precisa. Existe uma ampla variedade no mercado. O jornalista ele pode ser inserido em qualquer lugar. E é isso. Né? Então, depois eu deixo os outros também complementarem. Se tiverem mais dúvidas, podem perguntar. Mas, no geral, sobre o jornalismo, sobre a minha experiência até o momento, é essa. Hoje eu exerço função numa assessoria de imprensa, num lugar que eu nunca imaginei, que é um escritório de advocacia, e é muito bacana. Porque a advocacia também ela tem muitos limitantes com a OAB, ela não pode fazer marketing, não pode fazer propaganda, e aí coloca um jornalista ali, que também é uma quebra de paradigmas para um povo que está acostumado a só escrever tese, só escrever textos longos, às vezes meio cabeludo de ser entendido, e eu tenho que adaptar isso, tenho que escrever mais entendível, tenho que cuidar também das redes sociais deles, tenho que, enfim, tirar foto que seja, tenho que fazer vídeo. Então, é uma área que eu não imaginava estar atuando, estou atuando, e tem sido uma experiência riquíssima até o momento. É isso então, gente. Valeu. Estou aqui, qualquer coisa, vão perguntando aí. Valeu, Jonas. Agora, então, vou passar a apresentar a nossa segunda convidada, né? A Marina. Marina
Ela vai falar tanto de jornalismo, que ela também é jornalista, quanto da outra profissão dela, né? Ela trabalhou como chefe de cozinha, né? Ela é graduada em comunicação em cursos de gastronomia e apresenta um programa chamado Tá na Mesa, né? Da Rádio Voz do Vale. Então, Marina, muito obrigada por ter participado do nosso evento aqui. Seja bem-vinda e eu passo a fala para você, então. Obrigado. Eu agradeço o convite aí da escola. Vocês estão escutando bem? Tá tudo bem? O som tá bacana? Ok. Então, obrigada ao convite aí da Mariana, do Paulo, de toda a direção aí da escola. Eu espero contribuir aí com os alunos nessa dúvida, o que vou fazer da minha vida. A hora que a gente chega aí no... Agora vocês falam ensino médio, né? Na minha época era terceiro colegial. A gente tirava os cabelos e falava, ai meu Deus, o que eu faço agora, né? E passei por essa angústia aí, como muitos alunos passam. E fiz jornalismo. Foi sua primeira opção? Não. Jornalismo não foi minha primeira opção, muito pelo contrário. Embora eu goste muito de me comunicar, goste muito de falar, jornalismo nunca foi minha primeira opção. Quando eu era mais novinha assim, eu lembro que por volta da 5ª série, jornalismo era uma das coisas que eu cogitei fazer, mas nunca tinha levado isso a sério. Era sempre para a área de humanas, mas não sabia se era isso que eu queria. Saindo na época do terceiro colegial, eu gostava muito da parte de artes enfim, artes era o que me encantava. Mas eu sempre quis ser cozinheira. O meu sonho sempre foi ser cozinheira. E, enfim, aí a gente bate naquelas escolhas que as nossas escolhas não estão de acordo com as escolhas dos nossos pais. E eu passei por isso. Então, a hora que eu saí do terceiro colegial, era uma época que o curso de gastronomia estava começando a surgir no Brasil. Águas de São Pedro, que é o Senac, foi um dos primeiros aqui no Brasil. Tinha tido 1 ou 2 turmas, se eu não me engano. Isso foi lá em 2000, quando eu saí do terceiro colegial. Então, assim, embora eu quisesse trabalhar com a gastronomia, foi um banho de água fria a hora que meus pais falaram, não, a gente não tá de acordo. E aí fui prestar vestibular, falei, então vou fazer artes cênicas, vou trabalhar com arte de outro jeito. E tentei o vestibular na UEL, em Londrina, em artes cênicas, eu passei. Confesso que a hora que eu passei, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, por que eu queria fazer com artes cênicas? Eu queria escrever crítica de teatro, ou seja, eu podia ser jornalista e trabalhar com isso de qualquer maneira, eu poderia trabalhar. Mas, na hora de fazer a matrícula para artes cênicas, eu fui lá para Londrina e lembro certinho, fiz a matrícula, tudo, mas o meu pai chegou em mim e falou, você tem certeza que você quer fazer isso? Você não quer mesmo fazer uma outra coisa que esteja aqui na nossa cidade? Eu sou de Assis, interior de São Paulo, né? Londrina não é uma cidade muito longe daqui, a gente está a 1h30 mais ou menos de Londrina. Enfim, dentre as conversas, acabei fazendo jornalismo na cidade mesmo, na FEMA, daqui de Assis, fiz o jornalismo. Então, entre 2001 e 2004, aí me formei no fim de 2004, terminei esse curso de jornalismo. Saindo do curso de jornalismo, tentei atuar na área, mas como que eu vou dizer? Diferente dessa paixão que eu vejo do Jonas, eu não tinha essa paixão, essa dedicação. Foi um curso que eu fiz meio assim, então vou fazer isso agora, é o que está aqui no meu alcance. E fiz o curso de jornalismo, trabalhei em jornal, com o jornal impresso, fiz estágio em assessoria de imprensa, e meu pai, ele tem uma rádio, né? Meu pai é proprietário de uma rádio. E nesse tempo, comecei a trabalhar na parte mais administrativa da rádio, porém a gastronomia nunca saiu da minha cabeça. Sempre foi meu grande sonho. E aí, no fim de 2005, já estava aí formada há 1 ano, cheguei e falei, não dá, eu preciso fazer sim a gastronomia, eu preciso tirar essa dúvida do meu coração, porque eu quero cozinhar e é isso que eu sou apaixonada por fazer. E depois de muita conversa, muita luta, prestei o vestibular para o Senac em São Paulo e passei lá no Senac em São Paulo, mas a minha vontade era fazer em Águas de São Pedro, que é uma cidadezinha menor, perto de Piracicaba,
É uma cidade muito charmosa, muito bacana. Tem o Grande Hotel lá. E lá tinha um curso que era um dos primeiros ainda, que chamava Cozinheiro-Chefe Internacional, que na realidade era um curso de extensão universitária. Curso de 1 ano, no qual eu entrava na aula a 1 hora da tarde, saía às 7 horas da noite, todos os dias. E ali a gente tinha aulas teóricas e práticas voltadas só para gastronomia. Era a parte da gastronomia muito prática ali, e direcionada a quem já tinha um curso universitário. E aí falei, não, então é agora que eu me encontrei, e realmente me encontrei. Eu fui muito feliz fazendo esse curso, saindo de lá, fui para São Paulo, fiz estágio, mas aí vem aquela coisa da família. Meu pai chegou para mim e falou assim, não acha que está, de repente, na hora de você, não vai para São Paulo, vamos tentar montar alguma coisa para você em Assis. Eu era muito inexperiente, eu estava com 23 anos, eu falo que meu pai, ele não sei o que ele tinha na cabeça de montar um restaurante para uma menina de 23 anos. A gente montou esse restaurante, na época eu era meu namorado, não era nem meu noivo ainda. A gente já namorava há um tempo, a gente já estava aí há 5 anos juntos. Então, montamos essa empreitada aí e chamava Restaurante Tom, sempre muito ligado à música. Era homenagem a Tom Jobim, porque no ano de 2007, que foi o ano que eu inaugurei o restaurante, Tom Jobim completaria 80 anos. E a gente é muito ligado à música aqui em casa, né? E queria um nome curto, um nome que pudesse brincar na hora de fazer a parte do marketing, que pudesse trabalhar a parte da comunicação social. E foi um restaurante assim que por aproximadamente 7 anos eu realizei ali o meu sonho. A maior bagagem que eu tive na minha vida de gastronomia foi ali dentro. Tudo que eu pude aprender ali, não só na parte de gastronomia, mas da vida, reflete até hoje no que eu faço. E nesse período, Marina, mas e aí? Você fez só gastronomia, fez aí o curso aí chamava CCI, né? Fez o CCI, teve o Tom aí esse período, e aí, o jornalismo ficou adormecido? Você não mexeu com isso? Não. Eu continuei. Quando eu estava terminando, o Jonas deve ter feito o TCC, deve estar terminando o TCC, deve estar ficando louco do TCC, né, Jonas? Eu fiz o TCC junto com a Maíra Trivelloni, uma grande amiga, se tornou uma grande amiga, e o nosso TCC foi voltado para a gastronomia do interior de São Paulo. E lá em 2004, a gente se aventurou em fazer um site, que era a coisa mais difícil do mundo. Não é que nem hoje que você abre um negócio, você faz um site fácil. A gente não tinha conhecimento nenhum para fazer site, a gente não... Era tudo muito difícil. As câmeras não eram assim, a digital que a gente tinha era com disquete, então a gente batia foto, em cada disquete cabia 4 fotos para a gente poder pôr nesse site. Então, assim, foi muito bacana, foi uma aventura, e o nosso TCC foi isso, gastronomia no interior de São Paulo, vindo aqui mais do Vale do Paranapanema. E, enfim, então a gastronomia e os jornalismos, eles estão ligados na minha vida. E fui tocando a vida dessa maneira, escrevi numa coluna de uma revista aqui em Assis, chamada Estilo Livre, por um bom tempo. Aí depois virei mãe, aí quando fui mãe, quando estava grávida, aí a gastronomia estava tomando um espaço muito grande na minha vida. Nesse período, estava para ter Antônio, fechamos o Tom, trabalhei com petit comité, trabalhei com algumas encomendas, e comecei a voltar para a rádio do meu pai, de pouquinho. Vim um dia, via isso, via aquilo. E por conta do... Meu pai hoje já é idoso, né? Ele está aí com 74 anos, ele teve diversos problemas de saúde nos últimos 3 anos. E aos poucos eu comecei a voltar para a rádio. Mas nunca para o jornalismo. Nunca era o jornalismo que estava aqui. Eu sempre estava na parte... vamos na parte ali das vendas, vamos ajudar a resolver aquele problema ali técnico que está precisando comprar um não sei o quê. E esse ano, por uma fatalidade, que um grande apresentador nosso aqui faleceu, um querido, ele tinha um programa aqui na nossa rádio há mais de 18 anos, faleceu, e quando ele começou a ficar doente, ele começou a pedir minha ajuda. É um programa que ia ao ar às 11 horas da manhã, ele era psicólogo, ex-padre, e chamava Paulo Guazelli.
E ele tinha esse programa há muitos anos, de uma credibilidade imensa, e enfim. E ele começou, Marina, eu preciso da sua ajuda, que eu não estou dando conta agora de tocar o programa sozinho. Mas a gente imaginava que era uma fase, que ele estava doente e ia voltar. Infelizmente, ele veio a falecer, e esse ficou a lacuna desse horário. E eu fiquei com aquilo na minha mão. Era um horário de muita audiência, que as pessoas acreditavam muito no Paulo, e a possibilidade de substituí-lo, para mim, eu falava assim, não tem como substituir o Paulo, porque dentro da credibilidade que ele conquistou, nunca vou conseguir fazer isso. Mas aí a gente foi conversando, moldando, e hoje o jornalismo voltou para a minha vida dia a dia. Todo dia, das 11 ao meio-dia, eu tenho esse programa que chama Tá na Mesa, no qual eu entrevisto diversos profissionais de diversas áreas e pertinente com assuntos do momento. Por exemplo, hoje no Tá na Mesa, eu entrevistei um dentista, porque dia 25 agora é dia do dentista. Ele veio falar sobre a escolha da profissão dele e sobre a importância da saúde bucal. Então, e dessa maneira que eu estou aí aliando jornalismo e gastronomia, dou dicas de gastronomia nesse programa, dicas de como organizar a sua cozinha, e toda semana tem receita no Tá na Mesa. Então foi dessa maneira aí que eu aliei a gastronomia e também a parte de jornalismo. E como o Jonas disse, é super amplo. Você vai de assessoria de imprensa a escrever coluna, você trabalha como redator em rádio, em TV, em site, revisor. Então, quem quiser fazer jornalismo, aí o campo se abre. E a gastronomia também, né? A gastronomia, para quem quiser, não precisa ficar só na cozinha. Você pode ser chefe executivo, que você praticamente nem rela numa cozinha. Você pode trabalhar na parte de chefe hospitalar, né? Em hospitais, agora os hospitais estão muito preocupados com a parte de hotelaria, de gastronomia. E atualmente, que eu acho que é a parte da gastronomia que mais me encanta, é a gastronomia funcional, que é aquela gastronomia que vai te trazer mais saúde para o teu dia a dia. Enfim, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Marina. Vamos agora, então, para o Rafa, né? Acho que alguns de vocês devem conhecer o Rafa, né? O nosso querido Rafael de Oliveira Martins. Né? Vocês conhecem o Rafa como professor, mas, além disso, o Rafa foi comissário de voo por 10 anos, né? Com experiência em voos nacionais e internacionais, e também agora está cursando psicologia, né, Rafa? Então, o Rafa vai compartilhar um pouquinho essa experiência com vocês, né, de comissário de voo. Ele pode falar um pouquinho também da psicologia, né, que ele se interessa muito, enfim. Falar da sua visão, Rafa, de profissão, etc. Rafa, a palavra está com você e muito obrigado por ter participado. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história. Afinal, foram 10 anos de aviação e eu tenho um carinho muito grande. Eu aprendi muito e eu sempre falei isso nas aulas, contei um pouco da minha trajetória e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela, da experiência que eu tive. Na verdade, a minha primeira profissão foi de professor. Eu fiz letras, sou formado em letras, português e espanhol. Dei aula durante 4 anos, em colégios, em aulas particulares, em escola de idioma, e foi através de uma ex-aluna, que ela era comissária da VASP, que me fez o convite. Por que você não vai fazer o curso de comissário? Eu acho que você tem perfil, tal. Não tinha entendido muito bem, eu tinha recém-chegado de Buenos Aires, eu tinha feito um curso lá, e aí que eu fui entender que existia até então para homem. Até a princípio eu achava que era só aeromoça. Aí eu vi no avião, na época era Varig ainda, existia homens e achei muito interessante, puxa, né? Mas até então passou. Esse curso eu fui dar para ela de espanhol e eu queria saber um pouco do que ela queria do meu idioma, né? Do idioma em si, para voltar às aulas com foco da aviação. E aí eu só sei que eu acabei indo para essa área, tem que reduzir muito meu tempo aqui, né, mas a história é longa, foi muito bacana, e eu tenho um carinho muito grande em contar. A princípio, eu fui nessa escola de aviação para procurar emprego, para deixar o meu currículo e sair como aluno. O curso de comissário pode ser um pouco caro,
tá em média de 2 a 3 mil reais. E na época isso para mim era muito caro. Eu trabalhava num colégio e recebia muito pouco. E eu estava no início ainda da minha carreira de professor. E eu acabei conversando com a dona do colégio, que é uma família sensacional, e eu tenho um carinho muito grande por eles, e fiz uma proposta para ela. Falei assim: você não aceita da gente fazer uma permuta? Eu dou aula de graça, em troca você me dá o curso, porque me interesso. Ela falou: tudo bem. Você pode começar as aulas de comissário, que na verdade começou sábado passado, você não perdeu nada, você pode vir nesse sábado. E as aulas, para você dar aula de espanhol, eu vou avisar os alunos, e se tiver procura, você entra. Falei, tudo bem. Cheguei em casa, falei para minha mãe, ela falou: imagina, você é louco. Não, não pode. Um não é um sim para mim. E eu fui. Foi dali que eu consegui fazer esse curso. Eu não tive turmas para dar o idioma para as comissárias. A escola me dividiu não sei quantas prestações. Eu terminei a minha prestação do curso. Eu estava no primeiro mês da empresa aérea, já contratado. Então, assim, foi muito sacrifício. A gente percebe, assim, que um curso tem algumas matérias um pouco práticas, você tem que investir, tudo é muito custo. Mas eu acho assim, quando a gente tem um foco, eu digo que eu caí de paraquedas nessa profissão. E me entreguei, porque eu só tinha duas escolhas: ou eu ia fazer uma pós para poder entrar numa faculdade e atuar na área de professor, na faculdade, ou eu ia fazer esse curso. Eu pensei durante o final de semana, eu tinha esses dois caminhos. Eu escolhi a aviação, graças a Deus, porque depois de 2 meses que eu tinha iniciado o curso de aviação, a faculdade tinha fechado o curso de pós. Ou seja, era para acontecer. E eu digo assim que caí de paraquedas, e essa minha ex-aluna foi um anjo da guarda, né? Porque eu acredito muito que Deus se manifesta através das pessoas. E ela foi uma mensageira ali, né? Foi através dela que eu voei durante todo esse tempo, que eu pude proporcionar para minha família um conforto melhor, que eu pude proporcionar ter coisas que eu jamais tinha vivido, né? Em lugares onde eu nunca imaginava estar. Então, para mim, foi assim, eu tenho uma profunda gratidão. Fiz o curso em média dura de 4 a 6 meses, né? Eu fiz na época em 2006, terminei em agosto. Em agosto era o meu aniversário e eu tinha que prestar a prova da ANAC. Eu falei: eu não posso reprovar, porque eu tenho que me dar de presente isso, né? Enfim, passei. Na minha época, a prova da ANAC não era online, a gente recebia umas provas em forma de boletos. Aí você abria, eram 4 etapas, né? E aí você tinha que fazer e passar o gabarito e tudo mais. E depois de um certo tempo, você ia lá no saque do aeroporto, falar com o inspetor Brás, que já tinha um gabarito ali, e eu fui olhando exatamente quantas que eu podia errar para passar, e fui certinho ali na lata. Bom, enfim, passei. Depois que você completa o curso, que você presta a prova da ANAC, você passa, você envia o currículo para a companhia aérea. A escola tinha um vínculo com algumas empresas aéreas e ela nos levou. Fiz seleção durante 4 meses. Cada etapa era aquela coisa, aquele suador. Eu nunca tive um terno na minha vida. Imagina, eu tinha o quê? Meus 20 e poucos anos? Nunca tive terno. E para a seleção eu tinha que ter um terno, gravata, que tinha que ir tudo bem apanhado. Até então eu tinha o uniforme do colégio de aviação, né? E as coisas foram acontecendo. Eu não tinha dinheiro, e isso me emociona muito, porque eu tenho uma pessoa aqui que me ajudou muito nisso. Ela está assistindo. Eu trabalhei dando aula numa igreja aqui em Rio Preto durante 4 anos. E tocava no coral também. Durante esses 4 anos eu fui muito feliz ali, uma profunda gratidão também por eles, que me aceitaram, me acolheram, e quando eu decidi essa escolha, eu tive que me afastar.
E eu dava aula, tocava na igreja, ou seja, eu ficava de domingo a domingo ali, naquela rotina. E eu tenho uma amiga que ela falou assim, Rafa, eu estou precisando é, de fiscais para aplicar uma prova do Enem, alguma coisa assim. E eu estava tão cansado que eu falei assim, ai, Ari, eu não vou poder ir, eu tô cansado. E aí minha mãe ouviu, e ela falou, olha, vou por você, porque é R$ 50 por pessoa, você tinha que aplicar, né, ser fiscal lá para aplicar a prova e tal. E eu falei assim, puxa, minha mãe vai se sacrificar por mim, e eu por mero cansaço não vou, né? Aí retornei a ela e falei, não, Ari, vai eu e minha mãe. Vamos, nós dois, e aí no domingo, no final do domingo, eu ganhei R$ 100, segunda-feira, eu fui aqui no Shopping Rio Preto e comprei meu terno por R$ 99,90. E minha mãe me deu a gravata de graça, de presente, né? Então, assim, foi ali que as coisas foram surgindo. E então, assim, quando eu digo, quando está no seu destino, não importa a sua situação financeira, as coisas vão fazer, o universo vai mudar a seu favor, né? Isso me emociona muito, porque muitas coisas aconteceram. E quando a gente era professor, eu nunca tinha voado assim, só quando eu me formei que eu fiz o curso, mas eu ia nas agências de viagem todo ano para ver o preço, e antigamente era muito caro para ir para Buenos Aires. Hoje é mais barato do que para Fortaleza, né? E nunca dava, contava aquele dinheirinho, até moeda, e nunca conseguia para fazer um pacote, para conhecer outro lugar e tal. E quando eu entrei numa companhia aérea, essa mesma amiga que me ajudou, eu falei, agora você vai comigo. E a gente tinha RIP, né? A gente tinha essas oportunidades de poder levar 3 pessoas e os seus parentes de graça. E aí eu fui, adicionei ela, né, no vínculo lá do RIP, da companhia, e ela foi comigo em todos os lugares que eu ia. Eu ligava para ela, Ari, larga tudo, porque quando eu saí da minha profissão, ela entrou no meu lugar, né? E aí falei, olha, amanhã eu tô indo para Paris. Vamos. E assim foi. Fomos para Paris, ela conheceu Espanha, ela conheceu o Chile, ela foi várias vezes para Argentina. Onde eu ia, eu chamava, né? Foi um carinho muito grande que eu tenho, porque pude proporcionar isso para alguém. Pude levar também os meus pais a conhecerem a Espanha, principalmente porque nós temos parentes, né, lá, e isso foi muito gratificante. Então, a aviação, para mim, né, me enche de orgulho pelo fato de ter uma história, né? Caiu de paraquedas, como eu disse, e as coisas foram acontecendo nesse decorrer dos anos e tal. Bom, voltando ali, né? Foram 4 meses de seleção, cada etapa muito difícil, só que hoje também eu posso até falar mais para frente, quem quiser aí, sobre como estavam os esquemas das entrevistas, né? A seleção está um pouco diferente hoje, e na minha época era tudo presencial, e era por etapa, então por isso cada mês passou, volta tal dia. E o último dia foi o idioma, espanhol. Eu tinha optado por espanhol, né? Aí eu fui, conversei com a mulher, tal. Aí ela falou assim, falta mais alguma etapa? Eu falei, não, falta só a entrega dos documentos. Ela, bem-vindo a TAM. Quando ela falou isso, eu fiquei tão emocionado que eu fui lá e dar um abraço nela. Falei, ai, muito obrigado, não sei o quê, e saí todo feliz, né? E realmente, aí quando eu cheguei aqui em Rio Preto, voltei de ônibus, quando eu cheguei em Rio Preto, realmente tinha feito um bolo com aquele aviãozinho em cima e tal. Então, assim, foi tudo muito, muito feliz. E se isso foi bom para mim, eu vi nas outras pessoas uma oportunidade também, que tinha perfil. Eu coloquei 5 pessoas ali na aviação, né? Uma delas foi a minha irmã, meu cunhado também voou, um amigo também, um outro professor de língua espanhola, hoje ele é comissário da Gol. Então, assim, eu pude proporcionar esse convite, porque até então
a gente não sabia dessa área, né? E foi muito interessante, porque na época da minha seleção, essa minha ex-aluna, ela foi também. E por incrível que pareça, ela não passou. E isso foi muito marcante, porque as pessoas ao nosso redor, tinha gente que passava, tinha gente que não, e a gente não podia comemorar em respeito à pessoa do lado, né? E hoje, ela, não sei mais o que aconteceu com ela, mas aí a minha vida foi. Terminamos em final de 2006 a seleção, e tinham combinado para nós fevereiro de 2007 para entrar. Eu e uma galera daqui que tinha passado. No final do ano, em dezembro, no início de janeiro, alguma coisa assim, eu recebi um telefonema da empresa perguntando se eu tinha algum problema de começar antes. Eu falei, não. Então você começa semana que vem o treinamento. E eu não tinha lugar para ficar em São Paulo. Eu fui parar numa pensão, fundo de quintal. Foi muito engraçado. O azulejo, eu encostava a mão, ficava. Tinha pelos voando de cachorro ali, enfim, era uma coisa absurda. Eu nunca comi tanto miojo na minha vida. Mas foi muito divertido, porque eu vivia como se fosse um Big Brother. Cada semana saía um, entrava outros, e quando a gente não gostava, a gente tentava, enfim. Foi muito divertido. Eu tive uma experiência em convívio com o outro, né, e respeito ao outro, e foi muito bacana. Ficamos aí 45 dias de treinamento, e aí depois a gente começa as horas de voo, de experiência. E aí depois a gente começa a voar sozinho. Esse voar sozinho é a nossa independência. Tive instrutores maravilhosos, que eu chamo de mãe, né, e um carinho muito grande por todos eles também. Depois de 1 ano e meio voando, teve uma oportunidade para subir já para o internacional, e eu fiquei voando lá e cá. Por que essa vantagem? Por ter um idioma. Então, quem tem interesse nessa área precisa de um idioma. Hoje, as companhias aéreas pedem inglês. Na minha época, mulher entrava sem idioma, homem tinha que ter algum idioma. E eu entrei com espanhol. O inglês eu sabia mais ou menos, o francês também conseguia me arrastar, mas também fui fazendo curso, porque a gente não pode parar. E isso foi minha vida, assim. Fiquei voando no Inter e no Nacional, depois fiquei 5 anos lá, só nessa área, e foi muito bacana, porque se você tivesse triste, se você tivesse deprimido, você estava chorando, mas estava chorando em Paris, né? Você estava em lugares assim. E eu fui conhecendo tudo sozinho. Pude conhecer marcas, conhecer coisas de fora que eu jamais sabia. E parque de diversão, gente, eu nunca fui em Hop Hari, Play Center da minha época, nada, não conhecia nada. Meu primeiro parque foi a Disney. Então, assim, cara, foi muito legal, porque eu estava a trabalho, então ou você dormia, ou você ia conhecer os lugares. E eu era jovem ainda, então eu ia, né? Sono para quê? Depois. E foi isso, fui conhecendo a aviação dessa maneira, tive essas oportunidades. Então, pelo idioma, eu pude ter uns avanços na aviação. A relação ao salário, e hoje é tudo um pouco mais demorado, eu percebo, para você subir para o internacional. Na minha época foi muito fácil, porque eles estavam precisando. Então, a aviação, que a gente percebe que é muito imprevisível. Quando eles precisam, vum, vem aquele boom, contrata todo mundo. E depois eles vão mexendo na estrutura e tal. Mas histórias tem um monte. E aí eu deixo para as perguntas, que aí depois eu falo. Mas para mim aqui a trajetória de vida na aviação, para mim, o que eu pude falar é isso, né? Que foi muito especial para mim e que me orgulho muito. E quem quiser fazer, eu acho que tem todo o potencial, se você gosta de mexer com o público. Eu sempre gostei de mexer com pessoas, fazer pessoas felizes, né? Se envolver. E isso me emociona, né? Eu gosto do barulho do avião, do cheiro do avião, daquela turbina. É emocionante. Pousa o avião, você se emociona, né? Eu acho que entrou como enfim, entrou na minha vida de uma maneira totalmente inesperada e ficou, né?
Disso, eu pude colocar minha irmã, né? Minha irmã chegou a voar também na mesma empresa que eu. Nós não podíamos voar juntos por causa do parentesco, mas foi muito emocionante ver a minha irmã ali, né? Um pedaço de mim que também lutou muito para conseguir o seu espaço. Ela é turismóloga e eu via tudo isso dando certo para mim. Puxa, por que não pode dar certo para você também? Assim, com o outro. Então, foi isso, né? Gente, sei lá, falei tantas coisas no calor da emoção, porque lembrar disso para mim me faz muito feliz. E saí da aviação já faz 4, 5 anos, optei por essa escolha para estudar, porque a gente sabe que é um pouco difícil a aviação de você conciliar, tive que trancar 2 pós, porque não dava conta, era uma coisa absurda, e a gente fica muito tempo fora. Então eu acabei achando que agora eu queria viver minha vida de terráqueo. Eu estava precisando, né? Eu vinha, às vezes, para Rio Preto para dormir, respirar aqui um pouco, sentir o ar, sentir minha família e ir embora, né? E voava durante 6 dias e voltava depois. Então, assim, foi uma escolha. E optei por ela, de sair, então. E hoje fica esse caminho para falar e bater esse papo com vocês e muitas histórias aí, por fim. Cheguei a conhecer até a mãe do dono da empresa, ela mora aqui em Rio Preto. Inclusive, tudo foi acontecendo, e eu separei até esse livro aqui, me fez ter um carinho muito grande pela empresa onde eu trabalhei, né? E ela fez a dedicatória desse livro. E para mim, quando eu fui conhecer, eu fiquei encantado pela história do Rolim Adolfo Amaro. E ela fez uma dedicatória. Foi muito bonita essa história, quando eu conheci, fiquei sabendo que ela morava aqui em Rio Preto, que a família do Rolim é daqui, né, de Marília. Eu fiquei encantado, falei, eu preciso conhecer essa mulher, porque eu virei fã dessa pessoa empreendedora, visionária da aviação, que fez o boom na TAM, né? Eu era da TAM. E eu fui conversar com ela. Ela achou que eu ia pedir emprego. Eu falei, não, eu não quero pedir emprego. Eu só queria, pedir um autógrafo. Eu queria tocar nessa pessoa que, para mim, era um Deus. Eu falei, gente, não, eu preciso conhecer a senhora. E ela foi gentilmente conversar, sentou comigo, bateu altos papos, contou a história dele. Então, linda, linda. Foi um carinho muito grande. Então, eu recomendo esse livro. É Um Sonho Brasileiro, que vai contar a trajetória desse grande empreendedor, e eu indico esse livro. Foi com base nele que eu fui fazer minha seleção e está muito feliz. Hoje a empresa teve uma fusão com a Lanchini, então hoje chama Latam. Eu acompanhei todo esse processo da fusão e saí logo depois da marca. Então não peguei o uniforme novo, essas coisas. Mas tá aí, a empresa está aí, as outras companhias também têm crescido muito, tem 2 companhias aéreas fazendo seleção, né, esse ano, para o ano que vem, então, assim, dá para a gente fazer alguma coisinha, depois eu respondo aí nos directs e tal, para falar sobre um pouco dessa situação aí, como é que está o giro da aviação, né, e é isso, acho que é isso. Obrigadão, Rafa. Obrigado, gente. Valeu. E agora nós vamos para a nossa última convidada de hoje, a Rafa, né? A Rafa é formada em Geografia, né? Ela fez projetos, né, na área de Paleontologia e Pedologia, e a Rafa também hoje trabalha como comissária de voo, né? A Rafa, molecada, gostou muito da aula de ontem à tarde, né? A Rafa é namorada do Matheus Artos, que estava aqui ontem à tarde conversando com a gente sobre engenharia de automação, de controle de automação, né? A Rafa vai falar um pouquinho sobre paleontologia e também falar um pouquinho como ela vê, né, a comissária de voo hoje, né? Aí depois da Rafa a gente lê as perguntas de vocês, tudo bem? Então vamos lá, Rafa, obrigado por ter topado participar. Imagina, eu que agradeço o convite aí. Olá, todo mundo, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Rafaela. Vou contar então um pouquinho para vocês como que foi minha trajetória até eu conseguir chegar na carreira de comissária de voo, que por sinal o Rafael aí, ele resumiu bastante, é uma carreira
maravilhosa, a gente já quer chorar já só de começar a falar, né? Mas vamos lá, então. Eu me formei em Geografia, decidi fazer essa matéria porque eu me apaixonei por ela quando eu estava no ensino médio, eu tive um professor muito sensacional de Geografia, e eu falei, bom, vamos lá, vou tentar. Me encantei pela geografia, mais pela questão de que a gente não estuda só a Terra em si, a gente estuda a conexão entre a Terra e o homem. Então a gente acaba vendo como eles são interligados. E eu gostava muito dessa interdisciplinaridade que a gente tinha. E daí entrei na geografia, e dentro da geografia eu comecei a me aprofundar na área de pedologia, que é a área que a gente trabalha com solos, tá? Dentro dessa área dos solos, eu acabei, né, como toda criança, praticamente, a gente assiste muito Jurassic Park, a gente quer o quê? A gente quer ser paleontólogo, né? E daí eu acabei tendo uma oportunidade, eu descobri que ia ter uma bolsa na faculdade, para pessoas que queriam entrar na parte, fazer um projeto com a parte de paleontologia, com a matéria. Só que não era no meu curso, era uma matéria junto com a biologia. Então, eu me inscrevi, fiz a matéria, consegui ganhar uma bolsa e comecei a estudar a paleontologia. Bom, vou focar então mais na paleontologia, que é o que o Woody pediu para eu falar mais com vocês. Gente, a paleontologia, você acha que vai ser igual ao filme Jurassic Park. Você acha que você vai chegar num lugar, você vai pegar um pincel e escavar um Tiranossauro Rex inteirinho. Mas, gente, não é assim. Desculpa falar, mas não é assim. Eu entrei querendo estudar tiranossaurídeos, é o meu preferido, eu sei que é muito clichê, né? Mas. E acabei estudando corumbela. Alguém sabe o que é uma corumbela? Corumbela é um negocinho que ele tem 4 centímetros, e é isso aí, gente. Então você acha que você vai escavar, que você vai fazer um baita de um negócio, mas na verdade você acaba vendo que não é assim que funciona. Então eu acho que assim, é uma área que você tem que estar aberto para tudo. Você vai chegar lá e você às vezes não vai estudar o que você exatamente quer. E você tem que estar preparado para isso. Além disso, é uma área que você precisa entender muito de biologia. Eu, como vim da geografia, eu entendi a parte de solo, mas eu tinha que entender a parte do bio, que era a parte da vida, porque eu estava focada em estudar os animais, né? Que a gente conseguia encontrar, as plantas. Então, você tem que ter uma base de biologia. Eu corri atrás, né? Nerd, sempre nerd. Corri atrás e consegui, né, preencher essa lacuna da bio que faltava no meu currículo. Trabalhei então com a paleonta é uma área maravilhosa. Quando você estuda, assim, quando você vai, ela é uma área muito bonita. Quando você acaba seu projeto, você vê, você fala, ai, que lindo. Mas para você chegar nele, você vai ter que aprender muita coisa, sabe? É uma área que ela é bem trabalhosa. Então, assim, você tem que estar preparado porque você vai ter que sentar e você vai ter que estudar muito. É muito artigo científico, é muita apresentação, é congresso aqui, é congresso ali, é congresso em tudo quanto é lugar. Não tem como, gente, não dá para escapar. Você tem que estudar. Não existe escapatória. E eu fiz algumas apresentações em alguns congressos aqui no Brasil, na área de paleonto, e eu tive, assim, eu consegui lidar, né, ver como que os paleontólogos, eles realmente funcionam, e, gente, é assim, é Jurassic Park, é um querendo, assim, comer o outro, não levem por outro lado, tá? Mas eu digo assim, é no sentido de, assim, saiu um projeto novo, todo mundo vai em cima, saiu outro projeto, todo mundo vai em cima, eu descobri um fóssil, todo mundo quer. Então, assim, é uma área que você tem que estar preparado para você lidar com rasteira. É uma área que. Não, gente, eu não quero desanimar, tá? Eu só tô sendo sincera, porque eu nunca esperei isso. Eu esperei encontrar um Jurassic Park, todo mundo feliz, todo mundo patrocinado para fazer as pesquisas, um ajudando o outro, um escavando aqui, o outro escavando ali, mas não é assim, entendeu? Então você tem que chegar lá e você tem que estar preparado. Mas, por outro lado, foi uma área que ela me preparou muito para o mundo. Ela foi uma área que eu aprendi com a minha orientadora, eu admiro muito ela. Eu aprendi a ser uma pessoa muito proativa. Então, assim, ela ia falar para eu fazer alguma coisa, eu já tinha feito. Você pode fazer, já fiz. Mas você já fez? Já. Então, você tem que ser muito proativo nisso.
Além de ser proativo, é uma área que você tem que aprender a trabalhar sob pressão, muita pressão. Então, assim, aconteceu alguma coisa, tem que responder rápido para aquela coisa. E não pode se desesperar. Vai ter um momento que você vai querer ter umas crises assim de choro, querer arrancar os cabelos. Mas no final vale a pena, gente. É uma área muito boa. Aqui no Brasil, a gente não tem muitas áreas de linhas de pesquisa relacionadas a dinossauros mesmo, tipo, aos animais grandões que a gente gosta. Eu sei que tem um professor na USP de Ribeirão Preto, se eu não me engano, o nome dele é Max. Ele trabalha com saurópodes, que são aqueles, tipo, os pescoçudos, são os tricerátops, os braquiosauros. Eu sei que ele trabalha com isso, então ele trabalha mais com os... ele trabalha mais com os animais. Mas a maior parte das outras pessoas, elas trabalham mais com a questão das plantas, a questão de vidas bem menores, igual essa que eu estudei. Eu estudei um tipo de concha e eu estudei essa corumbela que a gente estava tentando explicar como que ela funcionava no registro fossilífero, que a gente tem uma lacuna. Enfim, gente, é uma super história aí grande para contar. Acabei, então, tendo essa experiência com paleonto. É uma área, como eu já disse várias vezes, ela é muito legal, mas é uma área que exige muito de você. Você tem que se dedicar muito para fazer. E sempre ter um pezinho assim, tipo, você tem que alimentar aquele sonho do Jurassic Park, mas você tem que ter um pezinho na realidade que não vai ser bem assim. É uma área que exige bastante de você, mas é uma área que te prepara muito para lidar com outras áreas do mercado também. Então, eu aprendi muito trabalhando com paleonto e com a minha orientadora, tenho contato com ela até hoje. Ela não abandona a área por nada, por sinal, ela acabou ficando cega de um olho, porque ela foi estudar um fóssil e tinha uma bactéria no fóssil e pegou no olho dela e ela ficou cega. Então, assim, ela trabalha só com o olho, mas ela não abandona por nada, porque ela ama de paixão o que ela faz. Então, assim, eu também tive contato no meio do nosso projeto, a gente teve que ter contato com um cara que analisa... Calma, vamos respirar, pera. Junto com o meu projeto, eu tive que fazer uma interdisciplinaridade com a matéria de paleometria, que são técnicas de análise de fósseis sem machucar o fóssil em si. E essas técnicas, a maior parte dos microscópios para analisar, elas estão todas na França. Então, eu tive contato com muitos pesquisadores de fora para fazer essa análise do meu projeto. Então, isso também é muito legal. Isso te abre muitas portas para você ter contato com pessoas do mundo inteiro, que vão te ajudar na desenvolver sua técnica, e em troca você ajuda ele com o que ele está fazendo. Então, você tem esse intercâmbio aí de informações. Bom, então, essa foi a área de paleonto. Depois do paleonto, eu me aprofundei na minha área mesmo, que é pedologia. Terminei meu projeto, fiz um projeto para a Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba, que era onde eu estudava, na UFSCar, e onde eu analisei os índices de vulnerabilidade socioambiental do município. Então, eu trabalhava com áreas de risco, quanto tempo as áreas de risco demorariam para elas desabar ou para acontecer alguma coisa. Trabalhei em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Polícia Civil, né, para alertar as pessoas. Depois de tudo isso, estava nessa área, aí eu comecei a perceber que estava faltando um tchan. Estava faltando um tchan na minha vida, e daí eu resolvi me acalmar, resolvi voltar para a minha cidade natal, voltei de Sorocaba, porque eu já ia emendar com a pós, né, com o mestrado, na verdade. Daí eu falei assim, não, eu vou respirar fundo e eu vou ver o que eu quero fazer da minha vida, porque eu não estava me sentindo tanto tesão para fazer aquilo. Porque eu comecei a ver na própria área de geografia, eu comecei a ver que os projetos que eu estava fazendo, que eram voltados para as populações, não era todo mundo que se importava com as populações. E isso começou a me deixar muito triste. Porque eu falava, gente, como assim? A gente tem que se importar com as populações, né? E isso foi me deixando bem, assim, chateada com a área, fui ficando meio sem aquela vontade. E eu não acho que a gente tem que fazer uma coisa que a gente não goste, ou alguma coisa que não dê um up na nossa vida. Então, eu resolvi me acalmar, resolvi me abrir para outras áreas. E daí, no meio dessa, a minha mãe, ela já tinha tentado ser comissária de voo, e ela reprovou no teste de visão, porque ela tinha 14 graus de miopia em cada olho, e na época não podia usar óculos, fundo de garrafa. E daí minha mãe virou e falou assim, você não quer ir lá numa escola de comissário, dar uma olhadinha? Daí eu falei,
estou aberta a opções, vamos dar uma olhada. E, gente, foi assim, na hora que eu entrei, eu sabia que era aquilo que eu ia fazer pro resto da minha vida. Porque dá um negócio que eu não sei explicar, mas dá um ânimo, dá uma felicidade tão grande. Aí eu falei, é isso. E desde então eu terminei minha faculdade, né? Terminei meus projetos que eu fazia, meus artigos científicos, concluí, e nisso eu já entrei no curso de comissária e tô aí, escolhi minha área também. Mas, gente, Paleon tá legal. E é isso, acho que eu já falei bastante, gente. Desculpa. Imagina, obrigado, Rafa. Imagina. Nós temos algumas perguntas aqui já, e o pessoal ficou zoando aqui no chat, mas tem a pergunta da Eu vi que Luísa. ficaram zoando, mas eu não vi o que que era. Agora eu vou observar. Vamos ver. Ó, um tal de Matheus Artos aqui chamou você de linda, tá? Ah, muito obrigada. A Luísa fez uma pergunta que eu acho que a Rafa e o Rafa podem responder, né? Que é a seguinte: você disse que mudou algumas coisas na aviação, mas aquela saber se mudou o tempo de curso, se é mais de 6 meses, os requisitos, né? Ter feito algum curso ou faculdade, enfim, como que está essa parte assim da obrigatoriedade burocrática, né? Assim, de cursos, etc., para você ser comissário de voo hoje, né? Eu acho que é legal a Rafa mencionar algumas coisas que ela falou para mim sobre como que é o curso, que eu não tinha nem ideia, né? Mas que é bom saber desde já, né? De sobrevivência na selva, etc. Mas, enfim, passo para vocês dois, Rafa e a Rafa, responderem, por favor. Você quer responder, Rafa? Acho que ele fez assim. Pode responder, pode responder. Posso responder? Pode. Então tá. Bom, gente, claro que a aviação, como o Rafa comentou, ela tá sempre mudando, tá? Então, assim, ela muda da noite para o dia. Então, sim, ela mudou bastante, tá? O tempo de curso, ele ainda são cerca de 6 meses, tem alguns cursos em 4 meses, depende da carga horária que você vai ter. O meu curso durou média de 4 a 5 meses, cerca de 4 meses, só que assim, eu estudava em Campinas, então eu ia no final de semana, e eu ficava das 8 da manhã até as 18 tendo aula. E eu tinha, tipo, 1 hora de almoço. Então, assim, foi bem puxado. Então, daí depende de, né, como que você prefere. E quanto à questão de ter faculdade, é o seguinte, não é obrigatório você ter faculdade. Mas, para a contratação, como hoje em dia o número de vagas ele está reduzido e o número de candidatos está muito grande, então, assim, eles usam a faculdade como um critério de desempate, às vezes. Então, assim, você não precisa ter para você fazer o curso, para você tentar as vagas, mas é bom você ter. E é claro, como o Rafa comentou, a questão do idioma hoje em dia é muito importante também. Acho que eu respondi. Quer comentar? Vai lá. Eu vi aqui no chat agora, a Maria Luísa perguntou sobre uma escola. Sim, eu fiz nessa Sky Angels aqui. Parece que tem mais uma aqui em Rio Preto, mas aonde eu fiz foi na Sky Angels. E lá ainda continua, tá? Eu vejo em São Paulo tem bastante, né? Por ser também uma cidade muito grande. E essa questão do tempo, né? O da Rafa foi 4 meses e meio e tal, porque ela fazia um horário bem grande. O meu era todos os sábados, da 1 até 5:30 da tarde. Então, uma vez por semana eu tinha esse curso. E o meu durou 6 meses. Então, tem escolas de 4 durante a semana. A minha irmã, se eu não me engano, durou 4 meses, porque ela ia de 3 vezes por semana, e o meu era de sábado, que era o tempo que eu tinha, né? Porque durante a semana eu trabalhava. Então, depende muito. Então, é legal você dar uma pesquisada, caso queira ver na Sky. Tem o Instagram deles também, a Sky Angels Rio Preto. Eles têm, parece, uma unidade em Ribeirão também. E a escola se formou através de uma comissária, né? Ela que acabou fundando a escola e está aí, não sei, mais de 20 anos a Sky aqui em Rio Preto. E tem esses tempos, de 4 a 6 meses. Então, depende muito aí da sua disponibilidade e tal.
E outra coisa também... Desculpa, Rafa. Desculpa. Não, pode falar. Outra coisa também, gente, até que o Woody tinha falado sobre a questão da sobrevivência, tudo, Nossa, legal. isso tudo vai variar. Isso tudo vai variar muito de escola para escola, tá? Então, assim, você vai ter o mesmo conteúdo que você precisa ter, o conteúdo para as provas, para a ANAC, só que cada escola trabalha de um jeito. A minha escola, por exemplo, eu não sei como foi a sua, Rafa, mas a minha eu tive que dormir na selva mesmo, eu tive que matar a galinha, beber o sangue da galinha, e era isso, gente. A minha... humana. Isso, a minha também. Só que tem outras pessoas que às vezes fazem curso que, tipo, eles só visitam a selva, passa o dia e vai embora. A gente não, a gente teve que ficar. Então, isso vai depender da escola que você vai se candidatar, né? Você vai se matricular, na verdade. É isso. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa sobre internacional também. Tem bastante. É o Pedro. A gente vai fazendo um bate-volta. Tem uma pergunta que saiu no Instagram aqui para o Jonas e para a Marina. Depois eu leio do Pet para vocês, pode ser? Para a gente fazendo só um comentário. Apesar disso, eu tenho mais medo de voar de avião do que de tomar sangue de galinha, né? A Rafa sabe que eu morro de medo de voar de avião. Morro de medo. Você vai ver, Woody, eu ainda vou levar você comigo. Nossa Senhora. Mas, gente, a pergunta que fizeram para o Jonas e para a Marina foi assim: eu sei que hoje em dia parece que não precisa do diploma para trabalhar como jornalista, né? Mas ele pergunta se vocês recomendam, né? E como que vocês recomendam, onde vocês recomendam estudar, se vocês recomendam fazer faculdade ou não, enfim. Então, qual que é a visão de vocês, né, dessa preparação para exercer a profissão, né? Que é aquilo, vai e volta. No governo tem hora que exige de diploma, tem hora que ele volta atrás, né? Deve ser um pouco complicado isso, né? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, por favor. Quer eu começo falando, Marina? Bom, eu começo falando. Assim, isso é muito interessante, tá? É uma coisa que a gente discute muito, óbvio, né? Como diz respeito diretamente ao curso que eu faço, assim, a um núcleo muito grande, né? Muito forte. Querendo ou não, o jornalismo é um curso tradicional, né? É um curso tradicional em todo o Brasil. Então, assim, o que os nossos professores, eles batem muito, e eu também, batem muito no sentido assim, eles reforçam, e eu também atesto. A diferença, né, enorme em você estar dentro de uma universidade cursando o jornalismo, ter totalmente essa oportunidade de, diante de todas as coisas, né, diante de tudo aquilo que surge, diante de uma notícia que aparece, de um fato que você tem que noticiar, é você ter toda essa discussão por trás. A gente faz muita discussão na universidade, tá? Não é simplesmente assim, uma coisa aconteceu, como que a gente vai escrever essa notícia? Não. Na universidade a gente estuda muito sobre a ética do jornalismo, né? Sobre todas aquelas questões quando diz sobre imparcialidade. A gente tem, sim, semestres só para falar sobre o porquê da imparcialidade, ou o porquê é tão difícil ser imparcial, para discutir a ética do negócio. Então, quando eu falo, faz ou não um curso de jornalismo? Cara, eu sou bastante suspeito a falar, mas assim, tentando também ser imparcial, faça, porque o jornalismo feito, o jornalismo que vai te dar um diploma, ele é muito mais do que a capacitação técnica, tá? Capacitação técnica, você vai lá e consegue, com um curso ou vídeos no YouTube, você tem teoria, você tem a teoria, vai lá, ok, você estuda, você tem tudo aquilo na internet, né? Mas a universidade, ela te dá muito mais do que a capacitação técnica, né? Eu me sinto preparado, né? Lógico, tem muita coisa a aprender, mas eu também me sinto preparado a estar presente em vários tipos de discussão, a pensar sobre problemas de uma maneira mais aprofundada. Então, é isso, né? A universidade te prepara uma coisa que é mais do que aquilo que se encontra em outros lugares. Eu concordo com o que o Jonas fala. É muito complicado. A gente que já se formou e acaba tendo diploma, a gente fica assim, se sentindo meio traído que alguém possa chegar lá e tira o MTB, e aqueles 4 anos teus de estudo parece que estão sendo desvalorizados. Mas nenhum estudo é perdido, né? Mesmo que o outro tá ali atuando na área, não tenha o curso, o conhecimento que você tem, aquilo nunca ninguém vai roubar de você. E acho que é dentro da universidade que a gente tem a oportunidade de se aprofundar e conhecer, outras áreas do jornalismo, né? É ali que a gente aprende que jornalismo não é ser repórter, né?
Que não é só repórter, porque quando a gente está, antes de entrar na faculdade, a gente imagina assim, o que é ser jornalista? É ser repórter. Não, não é, gente, não é ser repórter. Vai ser William Bonner, né? Todo mundo vai ser William Bonner, né? Sempre assim. Ou vai ser William Bonner. Não é William isso, Bonner gente. nem jornalista era. Falei. Pronto, falei. Falei. Enfim, não é? Aí, assim, não, eu acho assim, sempre é válido, um curso superior é sempre válido, nunca vai ser desperdiçado na sua vida. Eu vejo, bom, dentro da gastronomia, meu curso de extensão universitária, eu consegui porque eu tinha o curso de jornalismo, senão eu não conseguiria. Então, enfim, nunca não é dispensável o curso de jornalismo. Legal, obrigado, Jonas, Marina. Tem uma pergunta aqui agora do Pedro, que é a seguinte: Rafa e Rafa, né? Vocês aconselhariam tentar ingressar em uma empresa aérea internacional, como, por exemplo, a Emirates, já que eles fazem o recrutamento no Brasil, e caso você passe, eles se oferecem o custo da própria empresa, sem mesmo ter nenhum tipo de experiência? Ou vocês acham que é melhor iniciar a carreira com voos domésticos, antes de arriscar algo lá fora? Bom, a Emirates, Pedro, a gente não tem essa necessidade de fazer o curso aqui no Brasil. Fazendo o curso, prestando a ANAC, você é um aeronauta, um aeroviário daqui com essa certificação. Daí você tem essa habilitação para voar em companhias aéreas. O que acontece com a Emirates, e tem mais uma outra, Etihad, não é, o Rafa? Também. É isso. Às vezes elas vêm para São Paulo para fazer seleção. Também. Também. Então, elas vêm de tempos em tempos para São Paulo, às vezes Rio de Janeiro, mas a maioria é São Paulo capital, fazem a seleção e aí leva você para baseamento em Dubai. Conheço pessoas assim, mas você tem que ter aquele inglês fluente, a seleção é bem criteriosa, não que aqui não seja também, mas imagina lá que é tudo em inglês, eles alugam um espaço num hotel bem famoso e fica lá o dia inteiro e boa sorte. Então, assim, se você está muito bem com o seu inglês, você pode arriscar, como teve muitas pessoas que hoje estão vivendo lá fora. Mas, se você quer fazer um curso, veja, não tem um tempo muito grande, né? De 4 a 6 meses. Em um ano mesmo você já termina. E aí você ingressa nas companhias aéreas, porque a gente está vendo, o boom da aviação sempre acontece. Claro que a gente teve agora essa situação da pandemia, isso fez uma demanda muito grande de demissão, só que isso vai voltar, porque quando melhorar, volta a aviação, porque existem turistas que querem usar o meio de transporte, não mesmo para viajar, mas como executivos. Então, assim, sempre vai ter, né, essa necessidade. E existem duas outras companhias que estão aí, né, a Itapemirim, eu fiquei sabendo que abriu seleção esse mês, inclusive para o ano que vem. Então, assim, olha que interessante. A Azul também, todo mês, eu lembro, inclusive até o ano passado, eu tinha feito uma seleção, ano retrasado, parece. E eles sempre estavam, né? A Azul, parece, eu não sei agora, deve ter encerrado um pouco por causa da pandemia, mas sempre contratam. E a exigência é o idioma inglês mesmo. Então, eu acho que é interessante você fazer um curso aqui para você sentir, né? Principalmente, independente se você for exercer a profissão, um curso, eu acho que a gente aprende para a vida. É brincar de MacGyver, né? Quem conhece esse programa que teve aí há muito tempo atrás vai entender o que eu disse. Porque a experiência das aulas práticas, né, como a gente foi na sobrevivência na selva, é fantástico. E tudo isso que você aprendeu na escola durante esse tempo, você também vai viver isso nos 45 dias, que seja, do treinamento. Só que não é uma coisa mais restrita, por exemplo, na TAM é dentro de uma piscina, tem um avião ali para a gente fazer o treinamento, as escorregadeiras, então tem todo um contexto. Mas na escola era uma coisa mais, né, você vai lá no rio, na madrugada, tentar pescar, caçar, sair atrás da galinha para tentar matar, enfim. É muito legal. Eu imaginava assim, para mim, o meu pesadelo no curso era, no final, fazer essas aulas práticas, e foi o que eu mais amei. Então, a gente tem um medo disso,
E depois, quando acontece, é tão gostoso e gratificante, porque, meu, você se supera, né? E a gente tem aula de sobrevivência na selva, no mar, no gelo. Claro que nessas a gente não faz, né? Porque aqui não tem gelo. Mas algumas, que mais que a gente faz? De fogo, né? De primeiros socorros. Então, assim, meu, cada coisa que a gente aprende, e isso te proporciona a ajudar o próximo, né? Uma vez eu estava no banco e uma moça desmaiou de calor lá, né? E aí você, quando você está fazendo curso e já está inteirado de primeiro socorro, você fala, dá licença, você acha que você é um médico, não, claro que você vai, né? Mas pelo menos você tenta ajudar, porque, e na aviação acontece, né? Nos voos, sempre um desmainho, tá? Voo internacional, você não tem um desmaio em cada Um voo, vômito, um um vômito. voo pra gente limpar, né? Mas assim, é muito bom você poder ajudar, né, em relação a contribuir com o que você aprendeu, né? Então, eu aconselho, eu acho que é uma experiência para a sua vida fazer esse curso aqui. Eu concordo com o Rafael. Eu acho que, assim, mesmo que você queira seguir carreira internacional, faça o curso para você ter uma noção de como funciona, de como que é, para você não chegar, por exemplo, fez uma seleção da Emirates, chega lá em Dubai, caiu de paraquedas, entendeu? Acho que é legal você ter esse curso para você só não cair de paraquedas. Então, eu acho que é bacana ter. Eu acho que o Rafa, eu não lembro quanto tempo ele falou que ele demorou para ser contratado, quanto que foi o tempo, mas eu, no meu caso, eu demorei 2 anos para conseguir ser contratada, porque está bem acirrado hoje em dia, está com muito candidato. Então, assim, tudo que você puder fazer dentro do seu curso para você se diferenciar e se destacar, faça, mesmo que isso custe um pouco mais. Por exemplo, quando eu estava fazendo meu curso de comissária, eles ofereciam na própria escola, quem quer fazer um curso de primeiros socorros? Você faz para você colocar no seu currículo. Quem quer fazer um curso de atos ilícitos? Você faz para você pôr no seu currículo. É um investimento que depois, mais para frente, ele vale a pena. Então, eu acredito que seja muito bom fazer o curso também por isso. Mas, acredito que seja isso. Eu fiz 2 vezes a entrevista da Emirates, e, gente, inglês tem que estar tinindo, viu? O negócio é do balacobaco. Obrigado, Rafa e Rafa. Tem uma aluna na terça-feira falou sobre, com o Clinton, né, sobre administração, ela falou sobre gastronomia, né, ela queria montar um restaurante, né, ela queria trabalhar com isso, e ela queria saber se compensava, né, ela fazia o curso de gastronomia e administração, né, eu acho que foi a Maria, você me corrija se eu estiver errado, né, mas se você pudesse falar sobre isso, Marina, o que você recomenda, né? Alguém que quer ter um restaurante, né, qual que é a recomendação que você dá, né? Sim, Maria, se você quiser pegar o microfone aí e falar com a Marina. Ela está aqui, a aluna mesmo, a Maria. Maria, se você quiser falar direto com a Marina, Maria, fica à vontade. Mas, Bom, pode falar, Marina, desculpa. Não, super recomendo qualquer curso da parte de administração. Para quem quer ter restaurante, é super válido, porque você administrar uma cozinha é uma coisa. Você administrar um restaurante é outra. O curso de gastronomia, ele vai te dar um pouco dessa parte de administração de restaurantes. Não, é um curso de tecnólogo, você sai tecnólogo, então é um curso curto, né? Relativamente curto, curso apenas de 2 anos, embora a carga horária seja grande, né? Diária, eu acho que deve estar aí em volta de 5, 6 horas diárias. Não tem como ser como um curso tradicional que você entra às 7 da manhã e vai sair às 11, ou entra às 8 e vai sair meio-dia. Os cursos de gastronomia, eles são um pouco mais longos, as aulas. Primeiro você tem a parte teórica, depois você vai para a aula prática. Em geral, dessa maneira que funciona. Então, as aulas são por períodos muito longos, né? E, sim, a parte de administração é fundamental dentro do curso. É um leque muito grande a hora que você fala em gastronomia, tá? Você vem aí com o cozinheiro-chefe internacional, que é esse que eu fiz. Aí você vem para ser tecnólogo em gastronomia. E aí tem muito curso livre. Aí tem curso que eu fiz também, curso de sommelier. Então, isso vai te dando outras áreas. A parte de administrativa é super bacana, porém, tem uma pós-graduação
na Anhembi Morumbi, que ela é própria para administração de restaurantes. Eu não fiz, mas assim, do que eu vi, ela é especializada em quem quer ter restaurante. Então, ela vai te dar essa bagagem. Então, de repente, não, eu quero fazer o curso de gastronomia e depois eu vou fazer uma pós em administração de restaurantes. É fantástico. Atualmente, Senac, eu acho que sempre vai ser referência dentro da área de gastronomia, mas a Anhembi Morumbi está despontando aí com cursos muito bacanas e com convênios. É que esse ano foi tudo diferente, né? Mas com convênios internacionais aí que a gente fica babando. Marina, aproveitar que você está falando, a própria Maria mandou outra pergunta que eu vi aqui agora, se você sofreu muito preconceito sendo mulher chefe de cozinha. Olha, vamos dizer assim que sim e não. Dentro da minha cozinha, eu digo que a minha idade foi o que mais me afetou do que ser mulher propriamente dita. Porque eu fiz um curso eu saí do curso com tinha acabado de fazer 23 anos quando eu terminei o curso de cozinheiro-chefe internacional e já abri o restaurante no outro ano, né? No começo do ano comecei a abrir um restaurante e aí em outubro a gente inaugurou esse restaurante. E o difícil, ser mulher não era fácil, sabe? Tinha, assim, esse preconceito. Mas eu era mais nova do que todas as minhas funcionárias. Então, todo mundo que trabalhava comigo era mais velho do que eu. E gente que estava na cozinha há muito tempo, mas que tinha mais aquela bagagem do arroz com feijão. E eu vim com a minha cozinha com uma proposta de um restaurante mais gastronômico, com uma cozinha mais elaborada. Então, eu sofri esse preconceito de ser uma pessoa formada na minha área. E é mais ou menos o que o jornalista sofre também. Ai, jornalista que é formado, ai, que besteira. Então, assim, são umas coisas que eu falo, gente, como assim? Você vai lá, você se especializa naquilo, estuda para aquilo, e a hora que você chega no mercado de trabalho, só porque você estudou, você é visto como um pouco de desdém por aqueles que estão na lida há muitos anos. Então, assim, é ruim, sim. Mas o que mais... e hoje já melhorou, né? Também, né, gente? A gente vai ficar mais velha. Mas na época eu lembro que às vezes falavam assim, ai, chama a chefe, quero conversar com a chefe. A hora que eu saía da cozinha, falava assim, não, a chefe, não a filha da chefe. Entendeu? Então eu passava por isso, falava, não, gente, mas sou eu. Ai, não, então olha, parabéns para você. Então eu não, e uma coisa que eu tenho para falar para vocês, eu não sei se é uma realidade daqui da nossa cidade, tá? A minha cozinha só aguentou baque pesado mulher. Passaram homens comigo, mas não aguentaram. Então foram as mulheres quem aguentavam o pesado ali, a lida do entrar 4 horas da tarde e sair 3 horas da manhã. Quem aguentou comigo, todos os anos eu tive funcionários homens, mas eles não aguentaram. Então, uma coisa aí que a gente vai aprendendo. Legal, obrigado, Marina. Tem uma pergunta aqui da Samara, né? Que é bem técnica para o Rafa e para a Rafa, que é como funciona o sistema de férias e folga para os comissários de bordo. E aqui o Pet já perguntou se vocês acham que fazer uma faculdade cujo tem relação com o comissário de bordo se dá um up no seu currículo ou se nas etapas de recrutamento das empresas isso não influencia em nada, né? Então, vamos lá, passo para os dois. Pode falar, Rafa. Pode falar primeiro. Fala você que você viveu mais a questão das férias, explica para eles como que funciona, pode ser? Bom, pode. Na minha época, a gente era obrigado a tirar 30 dias. Aí depois, pôde de 15, né? Pegava 15 e depois escolhia mais 15. Mas isso vai de acordo com a lei do aeronauta. E aí você aprende depois com essa disciplina no curso. Então, as férias, para mim, fechou um ano, férias de 30 dias. O que mais que era a outra pergunta? Sobre as folgas, né? Bom, pela lei, existe tempo de voo, né? Então, por exemplo, você pode voar 6 dias e folgava 1 ou 2 folgas. Na minha época ainda, Rafa, era 8 folgas. Agora são 9 ou aumentou de acordo com a lei? São 10.
Agora são 10, eu só tinha 8 folgas por mês, então a minha escala, eu poderia voar, eu tinha que ter 8 folgas, mas com direito a um final de semana, sendo que poderia ser sexta e sábado, ou sábado e domingo, ou domingo e segunda. Era mais ou menos isso, né? Acho que era isso mesmo. Então, eu tinha que ter pelo menos um final de semana de um. O restante era espalhado essas folgas. Então, por exemplo, às vezes eu saía para o Miami, que durava 5 dias. Então, chegava do Miami, eu tinha uma folga, mais 5 dias de voo. Aí voltava, mais uma folga, mais 5 dias de voo. Aí depois eu tinha 2, 3 folgas, e assim vai. Sobreaviso, reserva. Aí, com o tempo, foram mudando, então aí a Rafa vem me atualizando aí, que agora tem 10, né? Então, olha que maravilha, minha época era 8. Pessoal, a questão das folgas é assim, quando você segue a carreira de comissário, você tem que entender que você não tem mais feriado comum. Então, por exemplo, é Natal, você vai trabalhar provavelmente, entendeu? Não existe mais essa questão da divisão do tipo, hoje é sábado, hoje é domingo. Não, você trabalha independentemente do dia. Você vai seguir a sua escala ela vai ser dividida, então, para onde você vai, onde você fica, quando você volta, e de acordo, igual o Rafa falou, de quanto tempo você voar, vai ser referente a quanto tempo você vai ter de folga. Então, vamos supor, voei 16 horas, eu vou ter um descanso de X horas. Então, vai variando. Lembrando que isso é o repouso, né? E a folga em si, igual o Rafa falou, a gente tem direito, se eu não me engano, a um final de semana, igual ele comentou, um sábado e um domingo consecutivo, tá? Mas, assim, esquece questão de feriado para todo mundo, esquece. Você vai viver num mundo completamente à parte. Não vai ser desse jeito. Tem a folga aniversário, né? Daí tem a folga aniversário ainda, tem. Aí, essa é a possibilidade. No dia que você faz aniversário, você ganha uma folga. Olha que maravilha. Tem outra pergunta, eu acho, também, não tem? Do Pedro, se vocês acham que fazer algum curso que tem relação com o comissário, dá um up no currículo, ou se nas etapas iniciais isso não influencia em nada? Fazer um curso de faculdade, ele fala, assim, que tem alguma relação com o comissário de voo, se vocês acham que dá um up no currículo, ou se não faz diferença? Olha, eu acho que o que vai dar um up, porque a gente não tem faculdade, né, de comissário, mas eu entendi, tipo, uma faculdade, por exemplo, relacionada ao turismo, alguma coisa assim. A faculdade que eu comentei que seria legal ter, seria legal na hora, por exemplo, de um desempate. Na seleção que eu fiz, eram 100 vagas para mais de 10 mil candidatos. Então, imagina assim, tinha muita gente. Então, assim, é claro que uma faculdade, ela dá um diferencial ali na hora. Eu me formei em geografia e passei. Então, assim, eu acredito que você tendo o diploma, igual eu acho que a Marina tinha comentado também, tendo o diploma é importante. Mostra o diploma, tem o diploma, tá aqui. Então, isso acaba te dando uma vantagem, entre aspas, tá? Na frente, mas nem sempre, tá? Nem sempre, a gente nunca sabe, porque o processo, gente, ele é muito... Você nunca sabe o que vai acontecer. Você pode ter ido super bem, você toma um não. Aí você tem que tentar só depois de um tempo. É bem assim. Mais alguma coisa? Acho que respondi, né? Rafa, você quer acrescentar alguma coisa? Isso realmente é um diferencial, né? E, principalmente, foi como a Rafa disse, a gente não sabe quem vai ser a pessoa que vai te entrevistar, a psicóloga também. São várias etapas. E, então, assim, se você agradar, existe toda uma técnica que você aprende no curso também, para seleção. O jeito que você vai falar, olhar nos olhos, se você gesticula muito, é o teu perfil. Então, tudo isso é trabalhado no curso também. Isso é importante. E o diferencial, sim, eu acho interessante que você tenha uma faculdade, ou que você tenha 2, 3 idiomas, além do inglês. Isso, nossa, é um bom gabarito. Mas não justifica, porque eu lembro que na minha época eu era formado já e entrou eu e uma amiga que saiu, que concluiu o ensino médio. Aí depois ela fez a faculdade. Então, assim, é indiferente, depende muito e é o momento e a pessoa que vai te selecionar. Ela achar você muito simpático,
um sorriso no olhar, tudo conta. Você chega carrancudo para um cargo onde você precisa agradar, encantar os seus clientes, porque a gente não chama de passageiros, são clientes, né? E você tem que ter todo aquele jogo de cintura, com até a sabatina que eles fazem nas entrevistas. Então, nossa, esse cara é bom candidato, ele consegue lidar, tal, assim, beleza. Então, você pode simplesmente ter concluído o ensino médio e ter o idioma. Vai dar Exato. bom. Então, Na minha turma também tinha pessoas, igual o Rafa comentou, na minha turma tinha eu com faculdade e tinha pessoas que tinham acabado de sair do ensino médio. Então, assim, varia muito, é exatamente o que ele falou, depende de quem vai te entrevistar, e você nunca sabe. Então, assim, seria legal ter, mas se não tem, tenta também. Isso não vai prejudicar tanto. Legal. Obrigado, Rafa. Agora a pergunta de jornalismo, duas, na verdade, né? Primeiro, Jonas e Marina, qual que é estamos no final já, tá, gente? Estamos acabando já. São nossas últimas perguntas, prometo. Tem uma pergunta do Luiz só aqui, passou pela antologia para a Rafa daí, que seguinte, Jonas e Marina, eles perguntaram qual que é a diferença do curso de jornalismo e comunicação social e quais são as características indispensáveis para criar um portal de notícias e opiniões, né, de qualidade. Quer começar falando, Marina? Ordem alfabética. Bom, de trás para frente, né? Quais são as características indispensáveis para um portal de notícias? Olha, primeiro de tudo, tá? Para ser bem atual, é você ter a consciência da apuração, né? Você, tipo assim, diante das notícias que chegam, você ter uma boa apuração delas, né? E isso existe vários portais que se ocupam disso, de agências de fact-checking, né? De checagem de fatos. Então, você construir as notícias que você vai dar, as notícias que você vai fazer, elas precisam ser muito bem apuradas. E hoje, tá, agora falando no nível menor, por exemplo, no meu caso, que eu também tenho um portal de notícias, né, um portal de conteúdo a respeito do jornalismo esportivo. Para nós, em um nível menor, a gente não vai ter a capacidade ainda, né, de ser o primeiro a dizer. O que eu digo, por exemplo, eu não estou num jogo de futebol americano lá nos Estados Unidos, não sou eu que vou dar a notícia em primeira mão. Mas, como alguém que vai dar a notícia, eu leio muitos blogs, eu leio mais de uma opinião, leio mais de uma versão e construo a minha argumentação em cima da pluralidade. E outro ponto importante também que tem, né? Então, primeiro é isso, né? De você conseguir ter um tratamento com a notícia, com o factual, de um jeito ético, né? E a segunda coisa, óbvio, aí vai mais pro lado, assim, da construção do visual em si. Você tem que ter bem definido quem vai ser o teu público-alvo, né? Quem você vai querer chegar, a quem você vai querer comunicar, né? Não adianta falar assim, eu vou querer comunicar desde gente que aprendeu a ler até um senhor lá de 80 anos. Não, você tem que ter muito claro quem você quer atingir para você adaptar a tua linguagem. Hoje tudo funciona muito é como se fosse um self-service, né? A gente sabe que a gente pesquisa, sei lá, sobre bicicleta na internet e depois tudo, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook, vai aparecer coisas sobre a bicicleta. Por quê? Tudo funciona com base em algoritmo, tudo funciona com base em interesses. Né? Então, por isso, tenha muito claro quem é a tua persona, quem é o teu público, quem é aquele que você vai estar direcionando a tua mensagem. E seja fiel à tua linha editorial. Seja fiel. Se então você tem a proposta de, poxa, eu vou ser um portal de notícias que vou ter nem que seja um viés, se for político, por exemplo, vou ter um viés de esquerda. Ok, né? Seja fiel àquele teu viés. Vou ter um viés de direita. Seja fiel ao teu viés de direita. Não, vou ter um viés de analisar fatos, né? Seja notícias que foram dadas pelo presidente, notícias que foram dadas pelo vereador. Esse vai ser a minha linha editorial. Seja fiel a isso, né? Então, e se divirta, né? Se divirta nesse sentido assim, curta fazer isso. E qual que é a segunda pergunta mesmo, Woody? A segunda não, a primeira, na verdade, né? Era a primeira pergunta. Entre comunicação social e jornalismo. Pois é. Isso é muito legal, né? Por exemplo, aqui eu vou falar aqui da Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Outros lugares também tem. Por exemplo, a Faculdade de Comunicação Social, ela não abrange só o jornalismo. Então tá lá. Aqui são 4 cursos que tem aqui na comunicação social.
o jornalismo, a publicidade e propaganda, a relações públicas e a produção editorial. Então, é jornalismo, PP, publicidade e propaganda, RP, relações públicas e PE, né? Então, tá ali. É muito bacana que a gente tem várias cadeiras, né, várias matérias juntos. Então, tem matéria lá que, poxa, qual que foi uma que a gente teve? Teorias da comunicação. Cara, isso todo mundo tem, a gente tem que passar pelas mesmas coisas. Então, eu tinha aula com a galera de produção editorial, com a galera de RP, né, de relações públicas, de publicidade e propaganda. É muito massa para a gente poder fazer toda essa troca. Mas, óbvio, aí quando entra em outros campos mais específicos, por exemplo, eu não tive direção de arte, né? Eu não tive direção de arte como, por exemplo, um cara da publicidade e propaganda teve. Um cara da produção editorial teve. Por quê? Eles se ocupam, por exemplo, de uma coisa mais específica ali, de construir uma imagem. No meu caso, eu tive no mesmo semestre que eles tiveram a aula de direção de arte, eu tive a aula de redação. Pô, eu tive então aula lá de como construir um lead, né, um leadzinho, aquelas perguntas básicas, o que, como, onde, por que, responder a pirâmide invertida, né, toda essa teoria maneira do jornalismo lá das antigas, né, que até hoje é aplicado. Então, assim, a diferença entre o jornalismo e a comunicação social é bem essa, né? Todo jornalismo acaba sendo uma comunicação social, mas a comunicação social, dentro dela, existem outras áreas, né? Existe o marketing digital, a produção editorial. Então, é isso, né? Acho que respondi a pergunta. Se você quiser, Mariana, também complementar alguma coisa, né? Não, essa parte da diferença entre a comunicação social e o jornalismo, na realidade, assim, a base é a mesma, né? E aí existem as ramificações para as quais que você se identifica. Aqui, na onde eu fiz, eram só publicidade, propaganda e jornalismo, né? Então, comunicação social com ênfase em jornalismo ou em publicidade e propaganda. E aí outras faculdades têm essas outras ramificações. A base acaba sendo muito parecida, por exemplo, no jornalismo, eu tive curso de fotografia para jornalismo, não... Fotojornalismo, né? Era bem... exatamente, o fotojornalismo, não aquela fotografia de editorial, enfim, para publicidade, né? Não com fins publicitários. Então, essa é a diferença básica. Quanto ao portal de notícias, eu acho que aí o Jonas foi muito... Eu compartilho muito da sua ideia, assim, se você tiver um viés, que você seja fiel a ele, né? A gente vê aí hoje muitos portais de notícias que balançam, não sabe se vão para lá, se vão para cá, o que estão querendo. Então, eu acho que é você ter o teu ideal. O teu jornalismo tem que ter o teu ideal, você ter as bases dele muito bem certas na tua convicção e, de preferência, quem trabalha com você, compartilhar das mesmas. Não que a gente não possa ter ideias contrárias, mas eu acho que quando você tem... A gente está aqui dentro da rádio hoje que eu trabalho, a gente está agora tentando caminhar para um portal de jornalismo, né? A gente está com o site e o nosso próximo passo é esse. E é muito difícil você conseguir essa equipe que vai trabalhar com você, que compartilha dos teus mesmos ideais, para vocês levarem a notícia dessa maneira. Sempre... outra coisa que o Jonas falou, que isso acontece muito. Chega muita informação aqui dentro da rádio. Hoje, por exemplo, chegou uma informação que um celular tinha explodido numa cidadezinha com o moço falando no telefone. Não, o moço estava falando no telefone, explodiu o celular na cara dele. Gente, calma, o negócio não é assim. Explodiu, por que explodiu? Ele estava carregando o celular na bateria, ele só fazia isso, ele ficava o tempo todo. Mas não, explodiu o celular, foi o que chegou, entendeu? Então, vamos verificar antes de fazer o sensacionalismo que o celular explodiu. Por que esse celular explodiu, entendeu? O que estava acontecendo? Então, isso, você verificar, analisar, já não ir publicando do jeito que chega, porque em tempos em que todo mundo virou jornalista e repórter, que tudo chega, o que você solta lá pode prejudicar a vida de alguém. Cara, muito sério. Eu queria fazer um complemento rapidinho sobre isso, né? Essa tua frase final, Marina, é muito válido, e eu acho que é isso que a universidade te dá, respondendo aquela pergunta lá anterior. Para mim, tem me dado muito a questão de educação para as redes, né? Quando eu cheguei aqui, cara, era bizarro a maneira como eu me comportava, a maneira como eu via a rede social, a maneira como eu via o digital.
mudou completamente a minha cabeça. A gente falava assim, porque a sua vida no digital e a sua vida offline. Cara, hoje é uma coisa assim, tão junta uma com a outra, que a gente aprende a, tipo assim, a se comunicar e como se comportar em rede. Então, cara, é uma educação para a comunicação digital. Entende? Então, assim, o curso de jornalismo, seja o curso, a comunicação social como um todo, você ter o diploma, você ter uma faculdade em comunicação social, te prepara também para isso. Você vai ter muita discussão a respeito disso, você consegue bater boca com o professor, com amigos, fazer trabalho sobre isso, consegue pesquisar, cara, ir atrás de grupos de pesquisas que falam sobre o tipo de comportamento em rede, e analisar um cenário em geral. A universidade é isso, tá ligado? Tipo, é realmente um universo, te abre a cabeça para muita coisa. É isso. Obrigado, Jonas. Obrigado, Marina. Vamos aqui para uma última pergunta para a Rafa, sobre paleontologia. O Luiz perguntou o seguinte, Rafa: no Brasil, dá para se manter somente com a paleontologia? Porque eu sei que é uma área que não tem conhecido aqui. Eu acrescentaria, junto com essa pergunta, Rafa, assim, não existe faculdade de paleontologia, né? Então, alguém que quer ser paleontólogo, qual o caminho que ele tem que fazer, né, no Brasil? Tá, então vamos lá. O caminho, vamos começar pelo caminho, então. Como eu disse, eu estava fazendo geografia e eu peguei uma matéria junto com a biologia. Então, eu acho que seria legal se você conseguisse entrar na parte de biologia. Porque depois a parte de solo você consegue recuperar, você consegue pegar uma. Porque na faculdade você pode fazer matérias de outros cursos, né? Então, daí você pode, por exemplo, fazer uma matéria junto com a geografia sobre solo, e daí você mata isso de uma vez. Então, eu acho que seria legal a biologia, porque ela te daria mais esse panorama do bio, que é o mais difícil foi o que eu mais me pegou, né? Que não era o que eu tinha tanto. Daí ele perguntou também se dá para sobreviver. Olha, dá. Mas assim, vai ter que, pelo menos quem eu conheço que trabalha na área, dá aula, né? Tem a parte acadêmica, eu tô falando da minha orientadora, né? Então, assim, ela tá dando aula na UFSCar, ela dá aula como bióloga, e a parte, ela tem os projetos dela, que ela trabalha como paleonto, daí ela tem as bolsas. Então, ela tem inúmeras, né? Ela fez mestrado, ela fez doutorado, ela tá no PhD, então ela conseguiu bolsa. Então, assim, dá para sobreviver, entendeu? Não é uma coisa que você vai morrer de fome, mas saiba que vai ser um pouco complicado, você tem que se desdobrar bastante, tem que fazer muito projeto, escrever muito artigo científico, então você tem que se dedicar bastante, como eu já tinha falado antes. Acho que eu respondi, né? Legal, obrigado, Rafa. Imagina. Luiz, tirou sua dúvida? Pessoal, algum aluno, alguém quer dar uma última? Nós já passamos muito do horário, não queria tomar muito tempo de vocês. Bom, molecada, vocês viram aqui no chat, tem a nossa lista de presença, né? Assinem ela, por favor. Então, vamos encerrando. Eu queria agradecer muito os alunos que estão aqui, agradecer muito os professores que ficaram aqui com a gente, e agradecer em especial, né, os nossos convidados. Muito obrigado, Jonas, muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Marina, né? Foi muito legal. A live estava muito cheia hoje, a molecada se interessou muito, né? Tinha muita pergunta, né? A gente foi juntando aqui para tentar passar para vocês. Muito, muito obrigado. E eu passo para vocês de novo na ordem alfabética, né? Só para despedir do pessoal, por favor. Vamos lá, então. Galera, muito obrigado, tá, por todos vocês que estiveram com a gente, mandando suas perguntas e tal. Fiquem sempre muito livres, tá, para me chamar, né, quando vocês quiserem ainda tirar mais outras dúvidas a respeito do jornalismo. Também vou fazer agora meu momento jabá. O meu portal, né, falar sobre o meu portal, se pesquisar lá no Instagram, @toco e teco, né, se pronuncia teco, que é toco e teco, são duas jogadas. O toco do basquete, né, quando existe uma defesa, e o tackle também uma jogada do futebol americano, quando um cara defende lá. Então, são um trocadilho ali que a gente colocou. A gente tem podcasts, a gente tem também o nosso blog, é muito bacana quem se interessa para essa área também. Fique à vontade para nos seguir. E, galera, então um recado que eu possa dar, né, que eu posso dar a respeito da minha vida, assim, ó. Arrisquem, né? Eu já falei a respeito da escolha de um curso. É complicado, às vezes bate o coração mais depressa, bate a incerteza, mas arrisca, né? A Marina é prova viva que você pode fazer um negócio e também ter outro, né? A Rafa e o Rafa também estão a prova viva a respeito disso, né? Acho que nós quatro temos isso, né? Eles três principalmente, porque já estão mais tempo ali trabalhando. Você
tem opções, muitas e muitas opções. Se você tem a oportunidade de ir morar fora, fazer um curso fora, faz. Né? Se cerque de pessoas que te querem bem, conte com o apoio do pai de vocês, da mãe de vocês, arrisquem essa experiência de, se tem oportunidade de morar fora, é extremamente importante. A gente fala, vamos ficar em Rio Preto porque o aluno que faz a faculdade, isso é verdadeiro, mas se você tem a opção de fazer a tua faculdade também fora, e ali também crescer, cara, isso é demais. Né? Sem isso de, vou ficar bitolado, vou me perder. Não, se cerque de pessoas, se agarre aquilo que você acredita e seja feliz. É nóis, gente, contem comigo, tamo junto. Bom, quero agradecer aí a todo mundo por estar compartilhando um pouquinho da minha história. Jornalista adora falar, né? Então, nem vou me alongar muito aqui. Se alguém quiser, de repente, conversar um pouquinho comigo, acho que a direção da escola, a Mariana tem meu WhatsApp aí, pode passar o WhatsApp, ou de repente pelo Instagram também, que fica mais fácil, é @mapereiraoliveira. A gente fico com a maior alegria de tirar as dúvidas. Acho que a parte de jornalismo surge dúvidas, mas eu acho que a gastronomia tem muita curiosidade, porque é uma profissão meio maluca, assim, né? A gente tem aí muitos ônus e bônus dentro da gastronomia, né? Então, fico muito feliz. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: nunca deixa ninguém falar para você que o teu sonho não é capaz. Nunca. Lá na frente, de repente, você está indo em embate com o teu pai, com a tua mãe, que não é aquilo que eles querem. Isso existe, a gente sabe que sempre existiu, sempre vai existir. Eu sou prova, eu passei por isso. Eu fiz o que eles queriam, depois eu fiz o que eu queria, e hoje eu acabei unindo as duas coisas e estava, acho que, no plano de Deus mesmo, para eu saber das duas coisas, né? Então, mas não deixa o outro falar que teu sonho, não deixa morrer teu sonho, não. Vai e luta por ele. Sou eu? Bom, o Jonas falou algo que me chamou bem a atenção e é essa mensagem que eu gostaria de deixar para os nossos alunos aí. A gente precisa encarar, né? Se eu não encarasse certas coisas, eu não seria professor, disso não seria que me contribuiu para ser um professor, para ser comissário, e de comissário retornar essa profissão de educador, e agora fazendo psicologia, que acabei nem terminando de falar, né, muita coisa, mas o tempo inteiro a gente não para de estudar, vocês viram, né, e tenho gosto. O que eu pude fazer na minha formação é ouvir o que está aqui dentro, né, o que eu gosto de fazer. Eu gosto de mexer com o público, eu gosto de mexer com animais, eu vou pesquisar sobre isso, né? Conversar com pessoas da área, isso me fez ajudar, me ajudou bastante também. E encarar, se eu não encarasse as coisas, se eu tivesse medo, eu acho que eu não estaria nem aqui falando com vocês e não teria uma história que eu tive. Então, acho que a experiência, tudo que você for fazer, de estudos, tudo é válido. Um dia, no momento certo, na hora certa, aquilo vai e encaixa para você. Né? Então, você tenha sonho, jovens, sonhem grandiosamente, porque se não fosse isso, a nossa vida não ia ter graça. O nosso estímulo é sonhar e estudar para que aquilo aconteça. Foco e determinação. E é o que eu desejo para vocês, pessoal do terceiro ano também, né? E todo sucesso, o que precisar, me sigam aí também, Rafa_Martinez, tem ali as minhas coisas, eu posto as atividades do meu trabalho, e estou à disposição quando vocês precisarem, sempre. Beijo e muito obrigado pelo carinho, foi muito bom o nosso bate-papo. Obrigado. Bom, pessoal, quero agradecer a todo mundo pela paciência aí, desculpa se eu me enrolei um pouco, não tenho tanta experiência com câmeras assim, e dizer para todos, quem quiser também conversar um pouco mais sobre a área de geografia, pedologia, paleontologia, área de comissário também, pode me seguir, meu nome, né, Rafaela, com PH e 2 L's, é um pouco complicado, mas Rafaela Campos, tá? Ou no Facebook, ou no Instagram. E o que eu posso falar para vocês é que essa fase, assim, de que a gente fica meio indeciso, ela passa, tá? E sigam seus sonhos, igual todo mundo falou aqui. E o principal, gente, façam aquilo que vocês gostam. Façam aquilo que dá tesão em vocês, que faz vocês quererem fazer.
Porque o trabalho, quando você faz ele com muito amor, você não está mais trabalhando, sabe? É uma coisa estranha de explicar, mas é assim que funciona, porque você ama aquilo, tá? Então, assim, amem, escolham e se permitam, se vocês entraram numa área, não gostaram, troquem, sabe? Vocês não precisam ficar sofrendo naquilo, tá? Façam o que vocês amam e façam isso com muito carinho. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Woody. Obrigada a todo mundo. Gente, muito obrigado de novo, né, pela participação de todos vocês. Molecada, lembrem-se, hoje à noite, às 19 horas, temos a parte de artes, que vai ser muito legal também. Vamos ter professor de teatro, dançarina, músico, maestro, professor de artes plásticas, para falar com vocês sobre carreira artística, né? É uma reflexão muito legal sobre o que é arte. Vale para todo mundo, mesmo quem não tem vontade de ter carreira artística, vale muito a pena. Vocês vão conversar com gente famosa, o Roberto Malé é muito conhecido, vai ser uma experiência muito bacana conversar com esse pessoal. Como foi hoje à tarde, foi muito legal. Obrigado pela participação de todo mundo. E é isso, gente. Mariana, a senhora quer falar alguma coisa? Acho que deixa eu ver. Consegui? Sim. Me ouvem? Sim. A internet aqui está meio ruinzinha, mas eu quero agradecer também a participação de todos. Me senti em casa, me senti muito à vontade, porque Jonas, meu filho, Marina, minha irmã, né? E Rafael, nosso professor querido. Rafaela, foi um prazer te conhecer. E assim, sou da área de história, então a gente beira aí um pouco aquilo tudo que você fez também. Muito sucesso para vocês, muito obrigado. Deus abençoe pela participação de vocês. Eu tenho certeza que foi extremamente valiosa para os nossos alunos, tá bom? Deus abençoe vocês nas suas escolhas profissionais e a gente está aqui também para aquilo que vocês precisarem. Meninada, até a noite, Woody, mais uma vez. Meus parabéns, um sucesso. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Obrigadão, Mariana. Tchau, tchau, pessoal. Com Deus. Tchau. Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau. Desliga aí, Luísa. A gente tá num ambiente público aqui. Desliga. Não, já Não vai fazer fiasco, Luísa.